tecnologia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor, a partir de agora no seu rádio. Muito boa noite, muito boa noite. São 27 de agosto de 2020, né? Então começa agora para toda a Tutóia e região mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? E enquanto tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma ideia, uma informação, um insight, alguma palavra, né, que pode mudar a sua perspectiva. E aí, quando a gente muda a perspectiva, a gente acaba vendo as coisas de outra forma e acaba encontrando as melhores soluções para as nossas questões, né? Então, como eu sempre digo, esse programa tem um compromisso de trazer a melhor informação, exatamente porque é para você tomar decisões sobre ela. E hoje nós vamos falar sobre o regimento interno, né? Hoje é quinta-feira e esse dia acabou sozinho ali naturalmente caindo para a gente falar de política, né? Mas não de política partidária, mas a política de modo geral, a política, aquela política correta, a política que está gravada nos autos, né? Que está gravada no Estado de Direito, no ordenamento jurídico. Porque, como vocês sabem, o agente público, os servidores públicos, incluindo o presidente da República, incluindo os magistrados, incluindo os vereadores, prefeitos, governadores, todo mundo, só podem fazer o que a lei, só pode fazer enquanto agente público, só pode fazer o que a lei permite, enquanto nós, cidadãos, né, cidadãos comuns que não estamos imbuídos, como é que eu falo? Investido de cargo público, de responsabilidade pública, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, né? Muito diferente. Então, nós estamos aí no ano de eleição, e uma eleição municipal, onde se elegem os vereadores e o prefeito, e a quinta-feira nós já falamos sobre a Constituição Federal, já falamos sobre a Constituição Estadual do Maranhão, mais especificamente, ali, né, superficialmente, tudo superficialmente, porque não dá para você esgotar assunto nenhum, até porque isso não é o objetivo desse programa. O objetivo desse programa é apenas trazer ali, né, os assuntos, os temas para que você se interesse e vá buscar na internet, né, para se aprofundar. São sugestões para você ficar com conhecimento mais apurado. E isso tem como consequência a sua melhor, né, a melhor qualidade do seu debate, seja político, seja filosófico, seja o que você quiser. O importante é que você tenha ali tenha esse hábito, desenvolver o hábito da pesquisa, da curiosidade. Porque hoje nós temos aí o Google, né, você pergunta para o Google, o Google diz, né, e diz de modo exaustivo, né? Então você coloca ali faz uma pergunta para ele oferece 1 milhão de respostas. Né? Então, e por conta disso nós estamos com uma campanha, né, contra a fake news, porque você só toma a decisão só é tomada se tiver uma informação. Se a informação não for correta, se a informação não for correta, o que vai acontecer? O resultado da sua decisão vai ser também correto, ou seja, não é o que você espera, né? Então nós estamos aí, hoje também, como eu tenho feito a partir dessa semana, nós temos falado das efemérides, né, do dia, ou seja, os eventos que aconteceram, que marcaram a história no dia 27 de agosto, né? E hoje nós temos muitos. Ontem foi só como dizia, só filé, né?
só nascimentos e falecimentos de pessoas realmente que contribuíram efetivamente para a melhora da civilização, da saúde, enfim, das condições de vida da sociedade. Por isso que eles são lembrados, né? E hoje nós temos também aí uma outra leva de pensadores importantes, só que eu vou ter que fazer isso, né, rapidamente, porque o assunto hoje é longo. Nós vamos detalhar ali o regimento interno da Câmara Municipal de Tutóia para que você saiba exatamente qual é a responsabilidade de um vereador, né? Não estamos falando ainda sobre o prefeito, sobre o cargo do executivo municipal. Isso vai começar semana que vem. Mas o importante é que você, quando eu falo de Constituição, sugerindo que você vá na internet e procure a Constituição lá e leia a Constituição, porque ali está todos os seus direitos, todos os seus deveres, né? Então, se as coisas acontecem, se você tem as suas liberdades, se você tem os seus direitos garantidos, isso não é coisa da natureza, isso é coisa da construção do homem, do pacto social, né? E também falamos da Constituição do Maranhão. Vá lá na Constituição Estadual, né? Depois tem a lei orgânica que nós falamos na semana passada, a lei orgânica do município, que é um tipo de Constituição, né, que daria as diretrizes do município, isso tudo ali na hierarquia, né? A Constituição Federal é a carta maior, que dali deriva todas as leis, né? Então, vai ali delimitando, porque nós temos três esferas de poder. Temos o poder federal, o poder estadual e o poder municipal, né? E a Constituição já diz delimita quais são os poderes, quais são os temas que cada poder desse tem o dever de cuidar, né? Então, a lei orgânica, ela atende ali a Constituição do Maranhão, também atende a Constituição Federal. E o regimento interno é um derivado da lei orgânica do município, onde é detalhado, né, como eu disse, todos os atos, as atitudes de homens públicos, eles são regulamentados, eles têm regras. Por isso que eles só podem fazer o que a lei permite, né? Então, o regimento interno é o regramento das atitudes de um vereador dentro da Câmara Municipal, né? Então, se você está candidato, está pré-candidato à vereança, né, ao Legislativo de Tutóia e de qualquer outro lugar por aí que estiver me ouvindo aí fora daqui, né? Então, esses documentos têm que ser lidos, né? Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Maranhão ou do seu estado, a Constituição, a lei orgânica do seu município e principalmente o regimento interno, porque é ali que você vai atuar, né? Vai atuar. E para o eleitor também, porque se você não tem clareza da responsabilidade que aquele seu candidato vai ter quando se ele for eleito, aí você não está votando direito, né? É porque nós votamos pelo motivo e cobramos outro motivo, né? Infelizmente, a questão política nós somos um país tão pobre, tão demandado de questões sociais, que as pessoas elas aparecem, né, para outras, cuidando de outras pessoas, fazendo sopa, dando passagem, dando remédio, essas coisas todas, e assim elas criam relevância e vão buscar cargo público. Mas o motivo, não é para isso que você elege um vereador, principalmente, né? O vereador tem uma função intelectual, né? Então, como tu começa a falar assim, já esqueço que eu tenho que rodar aqui a nossa vinheta
vinheta contra fake news, né? Mas antes disso eu quero aqui agradecer a participação da Letícia Silva, da Kalina Silva, né? Muito obrigado pela companhia, do Wesley Alan e também do meu amigo H. Montenegro, lá do Acre, cara, muito legal, viu? Um abraço para você. Então é isso, né? Então hoje nós vamos sacrificar um pouquinho, se der tempo no final, eu vou falar aqui, entrar em detalhes sobre o pensamento de algumas pessoas que estão ao fazer do aniversário hoje, que contribuíram realmente para a humanidade, né? Muito bem, então nós vamos aqui para os nossos comerciais, e aí quando a gente voltar nós vamos passar aqui rapidamente, fazer esse registro, não vamos entrar ali no detalhe, né, de como eu gostaria. Se der tempo no final a gente fala um pouco de Santo Agostinho, por exemplo, né, que hoje marca o aniversário dele, data de nascimento dele. Então vamos fazer o seguinte, aliás, não é data de aniversário, hoje é dia de Santo Agostinho, ele é um santo católico, né? Então vamos fazer assim, não sai daí que a gente volta já, tá bom? Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Então, muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Ver Melhor. Então, vamos passar aqui rapidamente os eventos, né, que marca aqui a data de dia 27 de agosto. Né? Então, hoje, para os católicos, hoje é dia de Santa Mônica e também é dia de Santo Agostinho, que é um personagem que a gente teria que entrar, né? Teria que entrar, conhecer mais um pouco do pensamento dele. Corretor de imóveis, né? Então meus parabéns aí a todos os corretores. Dia Nacional do Psicólogo também, essa figura tão importante, principalmente nesse momento de pandemia, de quarentena, de restrição, né? Então o serviço psicológico, principalmente para atendimento dos profissionais de saúde que tiveram que arriscar suas vidas. Então, o psicólogo é realmente um profissional importantíssimo, né, para a nossa saúde mental, tão importante quanto a saúde física, né? Hoje também é dia do peão do boiadeiro, né? Então, aquelas pessoas que cuidam do gado, mas também se arriscam ali em cima de cavalos e bois aí em rodeios, né? Tem aí o pessoal da de proteção aos animais, em defesa dos animais também, que não concorda com isso, né? Não vamos entrar no mérito, mas existe aqui o peão do boiadeiro, então é uma profissão importante também. Então hoje, no dia 27 de agosto de 1828, reconhecimento do Brasil à independência do Uruguai, que outrora foi província cisplatina, né? Também nessa data, em 1859, o primeiro poço de petróleo é perfurado nos Estados Unidos, né? Então, o petróleo aí já é um insumo importante, mais de quase 200 anos. Também, dia 27 de agosto de 1883, houve uma explosão de um vulcão que extingue a ilha de Krakatoa, na Indonésia, né, com um saldo de 36 mil mortos, uma tragédia, né? Agora, olha só, no dia 27 de agosto de 1914 é lançado Tarzan dos Macacos, de Edgar Rice Burroughs,
O livro de estreia do herói que ainda menina foi adotado por um primata, né? Então, na minha infância eu lia muito Tarzan, as revistas em quadrinho, né? Depois eu vi os filmes, enfim, o Tarzan é um personagem que me acompanhou durante bastante tempo na minha adolescência, ali no meu imaginário, né? Quem que não gostaria de ser como Tarzan, né? Aquela pessoa que conversa com os animais, aquele negócio todo, muito bacana. Então, hoje, marca o dia do lançamento do livro, né? Também é lançado um outro livro bacana, em 1955, no dia 27 de agosto, lançamento do livro Guinness dos Recordes, inicialmente como brinde aos consumidores da cerveja Guinness, né? Então, tá aí um livro, um bom livro para você ver, né? Para você saber ali o quanto que o ser humano é capaz, o que o ser humano é capaz de fazer, né? Então, ali tem para todos os gostos, né? O homem mais alto, mais gordo, mais magro, menos... enfim, tudo que você imaginar você pode encontrar ali, né? É muito bacana e tem um outro livro que conta sobre o que as pessoas são capazes de fazer para entrar no Guinness, né? Então as pessoas fazem loucuras para entrar nesse livro, é muito legal conhecer. Também é criado no Rio de Janeiro o Museu da Imagem e do Som. Os museus são sempre muito importantes, né? Em 1991, no dia 27 de agosto, a Moldávia declarou a sua independência da União Soviética, ali pegando carona no Muro de Berlim e da própria dissolução da União Soviética, que não existe mais. Hoje só existe a Rússia, né? Em 2001, no dia 27 de agosto, o Congresso Nacional do Peru aprova a suspensão da imunidade parlamentar do ex-presidente Alberto Fujimori, que passaria a responder por crimes contra a humanidade, né? Nós estamos aí numa pandemia e nós temos responsabilidades, né? E talvez teremos aí julgamentos, né, contra crimes contra a humanidade, genocídio, essas coisas. Fala-se muito nisso, né? Em 2003, olha essa informação. Em 2003, no dia 27 de agosto de 2003, Marte, né, aquele planeta, atinge a menor distância da Terra, né? Só que essa menor distância representa 60 mil anos, né? Então, passando aproximadamente a 55.768.006 quilômetros, né? Você não consegue nem imaginar a grandeza disso. Também tem data de nascimento do filósofo Confúcio, né? Nasceu antes de Cristo, então é um outro personagem que deixou aí a sua contribuição para a civilização, que nós teríamos muita coisa para falar sobre ele, mas em função da nossa pauta, nós vamos passar, não vai dar. Vamos dar aqui a preferência para o regimento interno, né? Também outro que morreu no dia 27 foi o Friedrich Hegel, né? Que também contribuiu bastante aí para o entendimento da sociedade, da humanidade, né? Também marca aí a morte da cantora Silvia Telles, né? Que é uma voz muito linda. Cesária Évora, que é uma cantora cabo-verdiana, que é uma voz muito bacana, que ela canta ali música do Caribe, salsa, né? Misturada ali com merengue, aquele negócio todo, muito bacana. Pesquisa aí sobre a Évora, Cesária Évora. Sandra de Sá, cantora brasileira, né? Carlos Lombardi, autor de novelas, roteiristas e produtor de televisão. Paulinho Mosca, que é outro músico brasileiro, e o grande Lupecínio Rodrigues, né? Que a gente teria aqui algumas coisas para falar sobre ele, mas vamos tocar o barco ali do regimento interno e depois, e se der tempo, a gente fala sobre esses personagens aí, tá bom? Então vamos para mais a nossa vinheta contra a fake news e já voltamos. Sai daí não. Você vai, se você está procurando critérios para decidir em quem votar, então você está no lugar certo, só aguardar um pouquinho aí que nós vamos já conversar sobre isso, tá bom? Estamos apresentando o programa
Mudar para viver melhor. Com Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E agora nós vamos falar sobre o regimento interno do município de Tutóia, né? Por que eu vou falar do regimento interno do município de Tutóia? Porque eu moro aqui, né? Moro aqui nessa cidade maravilhosa e eu quero contribuir aqui para a formação política, né? Dos nossos... Afinal de contas, os políticos são peças importantes, apesar de tudo que se fala contra políticos, eles são importantes. Uma hora a gente vai falar sobre democracia e você vai entender a importância da existência do político, não do político safado, não do criminoso, não é isso, né? Em todas as profissões tem a questão do mal profissional. Mas até pastores, padres, tudo isso, ninguém escapa, né? Basta ver o caso da Flor de Lis, né? Que é um negócio assim extraordinário, né? Negativamente. Mas o certo é que, mas o que deve ser combatido é o mal profissional, não a instituição. A instituição Câmara dos Vereadores, a instituição a Assembleia Legislativa, a instituição Congresso Nacional tem que ser preservada. Você não pode, como fala aí, jogar a criança junto com a água suja, né? Então você tem que limpar a criança, jogar água suja e manter a criança que representa aí dentro dessa analogia, a instituição. Então a instituição é que importa. Então, por que existem os maus políticos? Porque você está escolhendo as pessoas, nós estamos escolhendo as pessoas com critérios errados, né? Porque esse negócio de dizer que fulano se corrompe depois que tem poder, isso não é verdade, né? As pessoas já são assim. Então o dinheiro não faz a pessoa ficar pior ou melhor, apenas potencializa o que ela já é, né? Então, se você é um mala, vamos dizer assim, se você tem tendência de enganar as pessoas, você vai enganar tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Você vai enganar tendo poder ou não tendo poder. Se você for muito pobre e enganador, você vai apenas conseguir enganar um número muito pequeno de pessoas. Mas, a partir do momento que você vai ganhando poderes, você pode enganar muito mais pessoas, né? Então, quando você chega no topo do poder, você tem aí toda a população para enganar. Então não é o poder, não é a questão de se eleger, não é nada disso, é a pessoa mesmo que já tem essa índole, né? Então essa é uma informação importante, né? Muito bem, regimento interno da Câmara. O que é o regimento interno? É o procedimento que todo vereador deve seguir para atuar corretamente dentro da instituição Câmara Municipal, né? Eu sempre digo que o que caracteriza, né, o que caracteriza os esportes são as regras, né? Então, se você gosta de futebol, certamente você conhece pelo menos as regras básicas do futebol. Ou senão não faria sentido nenhum você assistir uma partida, já que você não entende nada. Eu, pelo menos, até hoje não consegui entender beisebol.
Até hoje não consegui entender ali quando é falta no futebol americano, por exemplo. Eu gosto de futebol americano, mas eu sei ali aquela negócio das jardas, eu sei quando é que é o touchdown, aquele negócio todo, mas ali as regrinhas que regulamentam o andamento do jogo ali no meio, eu não consigo, né? Mas quanto mais, e aí o que você faz? Você tem que estudar, você tem que pegar, baixar aí na internet as regras do esporte que você quer acompanhar e estudar. Não tem jeito. E aí quando você conhece as regras, aí você vai entender o jogo. Você vai entender o jogo, né? E conhecendo as regras, você pode até descobrir o que é capaz de fazer também. Isso parecia tão difícil, mas é só isso. Então, a regra é simples, não é tão complexa assim, então eu posso ser também. Então, o conhecimento é tudo, né? Então, se a democracia, ela se caracteriza também pelas regras, né? Uma ditadura, ela se caracteriza pelas regras, né? Ontem falamos sobre a Revolução Francesa, os reinados, os impérios se caracterizavam pelas regras. Houve uma ruptura daquele modelo de governantes, criou-se a democracia, mudou-se todas as regras, né? E uma das mudanças mais fundamentais foi a criação ontem foi a data da criação, né? Da Declaração do Direito do Cidadão, do Homem e do Cidadão. Então, aquela carta ali, com 17 artigos, onde estão ali consagradas as liberdades humanas, né, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade de modo geral, né, ela influenciou as democracias no resto do mundo, né? Então, mudou a regra. Então, a partir de 1800, a partir do dia 26 de agosto de 1789, na França, entrou em vigor outra regra, a regra da democracia, a regra da não ditadura, a regra do não poder absoluto, né? E nós temos também uma história aqui. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nossa Constituição, que também marca uma ruptura, o fim da ditadura, o fim do período da intervenção militar no Brasil. E as regras mudaram, porque se as regras fossem as mesmas, não precisavam de outras regras, né? Então, e numa democracia, todo o Estado é regulamentado pelas regras, né? Então, começa pela Constituição, depois vem ali os regimentos internos, até empresa normal, na sua casa tem regimento interno. Márcio Feitosa, obrigado por estar aqui. Na sua casa tem regimento interno, toda casa tem o seu modus operandi, toda casa tem as suas regras, né? Então, quando você sai, na sua própria casa, tem espaços que você tem que se comportar diferente, né? Se a sua casa é grande, você tem muitos filhos, cada um tem um quarto, né? Ou então tem um quarto de um adulto, ali você não pode invadir aquele quarto, porque ali dentro tem as regras ali. Tem as regras do espaço comum, da cozinha, da sala, aquele negócio todo. Porque senão não funciona. Tá vendo? Porque senão não funciona. Sem regras não funciona. Tá? Então, esse modelo de liderança, né, de alguém ali comandando, isso nunca vai acabar. É um dado da natureza, né? Os grupos de animais, leões, o que você vê aí no Discovery Channel, e Geográfico, aquele negócio todo, você vê aí muitos documentários de animais que existe o líder, principalmente nós que somos, por causa do nosso cérebro, né, da nossa expansão intelectual, só fizemos aprimorar essa coisa que já é
assim na natureza, né? Então, é para isso que serve o regimento interno. Então, você quer saber como um vereador age ou como deveria agir, você quer saber se ele está se comportando certo ou errado, então você tem que ter acesso ao regimento interno, né? Eu fiz uma pesquisa na internet, fui lá no site da Câmara Municipal de Tutóia, porque tem um site também da Câmara. Maria do Carmo Mariúma, obrigado pela companhia, um abraço. Então, e lá não tem o regimento interno, lá tem a lei orgânica, tem alguns documentos lá, mas está faltando muito documento, muita coisa lá, ali naquele site lá, que nos impede de conhecer melhor como que está funcionando ali, né? Então, eu encontrei, né, se você quiser ter acesso ao código, ao regimento interno da Câmara Municipal de Porto Velho, lá no blog do Elivaldo Ramos, tá bom? Então, você vai lá no blog do Elivaldo Ramos, pesquisa lá sobre regimento interno, você baixa e começa a ler. Muito bem, muito bem. Então, eu vejo muitos comentários, né? Muitos comentários ali, furiosos que o vereador trabalha muito pouco e que um gari ou uma servente é muito mais importante do que um vereador, né? Isso é a opinião de quem não está entendendo a regra do jogo, né? Você não está entendendo a regra da democracia, também não está entendendo nem a regra de comparação, porque não podemos comparar banana com mamão, por exemplo. Você tem que comparar banana com banana. Então, não dá para comparar uma função, um cargo com outro, porque a sociedade é uma engrenagem, tem as peças, né? As peças são transformadas em cargos, em exercícios de determinadas funções, assim como peça de carro, assim como os órgãos do nosso corpo, né? Eles existem para desempenhar determinadas funções, que tem que ser diferente de outras, porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, né, se todo mundo tivesse só coração, como é que ia ser, né? Então, todas as atividades profissionais são importantes para o funcionamento da sociedade, senão não funcionaria. Agora, o político é importante dentro da sua concepção, para o qual foi criado, o gari, a servente, auxiliar de serviços gerais, o médico, o locutor de rádio, né? O Pink Floyd é importante, compositor de música. Então, todo mundo ali tem uma função para o mundo funcionar do jeito que você deseja que funcione. Tem que ter pessoas fazendo coisas diferentes, né? Entendido essa parte, então, se você é desses que compara, que faz esse tipo de comparação, faz uma reflexão aí, que você faz uma reflexão que você vai entender que isso não está correto, né? Então, olha só, porque ele trabalha muito pouco, não sei o que, não sei o que. Olha, mas outro dia eu disse aqui o seguinte, que a sociedade boa é aquela que praticamente não tem lei, né? Lá no ordenamento jurídico britânico, né? A maioria segundo aí, eu não conheço assim a fundo, mas alguma literatura diz que os britânicos, muita coisa das regras sociais não estão escritas. Isso está ali fundamentado, está disseminado, está intrínseco na formação do povo inglês, determinadas obrigações, determinados deveres, né? Então não precisa estar ali gravado. No Brasil não, no Brasil nós temos muito poucas, né? A maioria, quanto mais lei precisa para regular uma sociedade, mais problemas essa sociedade tem. Então, por que nós temos muitas leis? Porque nós temos muitos problemas sociais, né? Temos muitos problemas sociais. Por que existe um regimento interno?
para o agente público investido da responsabilidade do legislativo municipal não faça o que ele quer. Ele tem que fazer exatamente a parte que o Estado precisa, que o Estado brasileiro precisa que ele funcione. Então, se você gosta de um candidato porque ele é bonzinho, ele tem um serviço social, quando ele chegar na Câmara, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. A obrigação dele é outra. É o que nós vamos tentar mostrar aqui. Entende? Então, olha, aqui já entrando já no assunto, para começo de conversa, né, na Lei Orgânica do Município de Tutóia, no artigo 26, onde diz assim, é da competência exclusiva da Câmara Municipal, no inciso 5, o número de sessões ordinárias mensais será no mínimo de 3, no máximo de 12. Então, isso já está na lei. E isso aqui não foi feito para dar folga. É porque na verdade, era bom, é importante, né? Eu fiz até uma comparação de uso, né? de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal. É como o freio, né? Quanto menos você usar o freio, isso quer dizer que você está muito bem, você está andando muito bem ali direitinho e tal. Se você tem que frear muito, é porque tem muita lombada, tem buraco, há problemas. Quando nós dizemos que quando o jogo é bom, é quando o jogo não aparece, né? Quando a sociedade é boa, é quando não tem muitos problemas judiciais, né? Então, isso é um padrão. Mas lei é freio, né? Lei é cabresto ali. Se você tem regra, você só pode fazer aquilo. Então, você está limitado. O freio também limita a velocidade, né, do carro. Agora, ele precisa funcionar quando a gente precisa. E a gente nunca sabe direito quando a gente vai precisar de um freio, né? O certo é que, se a gente precisar do freio e ele falhar, você já pode imaginar o que vai acontecer. Então o vereador, ele não tem uma atividade assim como tem outros profissionais, de trabalhar 8 horas, bater conta, aquele negócio todo. Não tem as regras para isso, né? E a própria lei diz que no máximo são 12 sessões. Por quê? Porque na hora que precisa, o prefeito está fazendo alguma coisa ruim, precisa de analisar ali o pedido de impeachment da população, aquele negócio todo. Então, é nessa hora, na hora do freio ali, que funcionam os parlamentares, que deveriam funcionar, né? Nós tivemos aí 2 impeachments, né? Do Fernando Collor de Mello e da Dilma, da presidente Dilma, né? Em outros países, e tudo ali pela Constituição, sem guerra civil, sem nada. Então, é a lei ali funcionando, né, plenamente, né? Existe ali a lei de responsabilidade, onde diz quais são os crimes, quais são os atos do presidente que são considerados crimes, que ele não pode, né, que são punidos com afastamento do cargo, né? Então, nessa hora, olha só, sem a Câmara dos Deputados, nós teríamos uma guerra civil. Você que gosta de ditadura, que não sei o quê, você já imaginou uma guerra civil, né? Então é bom refletir sobre essas coisas, né? Então vamos lá, o regimento interno da nossa Câmara Municipal de Tutóia tem 231 artigos, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, é muito extensa, né? É muito extensa.
muito extensa. Então você precisa, letra miúda, né? Letra miúda, então tudo regulamentadozinho ali bonitinho, né? Então, no artigo 17, né, começa já com as atribuições da Câmara, né? As atribuições da Câmara Municipal. Para que serve uma Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal é o órgão legislativo do município e se compõe de vereadores eleitos nos termos da legislação vigente, né? Então, é o poder municipal, a Câmara Municipal representa o poder do povo, onde a democracia que diz que o poder emana do povo. Então, a Câmara Municipal é a representação ali no terceiro nível de poder, né? O primeiro nível é o deputado, é o Congresso Nacional, no segundo nível estadual, a Assembleia Legislativa, no terceiro nível aqui a Câmara Municipal, né? Então, quando o vereador vai tomar posse, ele tem que fazer um juramento, assim como todo mundo tem que fazer. Então ele diz assim, olha só o juramento de um vereador, que está aqui no regimento interno, né? Aqui no artigo 5º da sessão de instalação da legislatura. A legislatura é no dia 5, né? No dia 1º de janeiro, né? Se a pandemia deixar, no dia 1º de janeiro é o dia da instalação da nova legislatura. E tem lá a sessão de instalação. Então, o vereador eleito ele vai dizer o seguinte: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do povo de Tutóia. É isso que o vereador vai fazer. Ele vai trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do povo de Tutóia, submetido à Constituição Federal, à Constituição Estadual, à Lei Orgânica e ao regimento interno, né? Muito bem. Nosso tempo, o tempo está passando rápido para caramba. Então vamos aqui vamos dar um salto aqui. Vamos aqui para as atribuições, né? As atribuições específicas dos membros. Artigo 17. Né? Depois você vai lá no blog do Elivaldo Ramos e procura lá pelo regimento interno. Vai no Google que vai aparecer lá o blog dele. Né? Então, a Câmara Municipal, assim como a Assembleia Legislativa, ela é um serviço intelectual. A Constituição Federal, acertadamente, não pede currículo, né? Só diz ali que tem que ser brasileiro, que tem que ser alfabetizado e que ali as idades. Para ser um vereador, pode ser depois de 18 anos. Né? Mas a atividade, ela é inteiramente intelectual. É inteiramente intelectual. Você vai mexer com letras, você vai mexer com leis. Né? Até para você se movimentar com certa dinâmica dentro da própria Câmara Municipal, você tem que conhecer as leis, como se fosse um jogador de futebol. Você tem que saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, uma dica a primeira coisa que você tem que perguntar para o seu candidato que está lhe pedindo voto, pergunte, você já leu a lei orgânica do município? Se você já tiver lido, você faz pergunta para ele para saber se ele leu mesmo. Você já leu o regimento interno? Você sabe que não é serviço social que você vai fazer na Câmara, você vai cuidar de outras coisas importantes, você vai cuidar do progresso do município e do bem-estar do povo de Tutóia, não de algumas pessoas.
Então, a Câmara tem o presidente, tem o vice-presidente e tem os secretários, né? Tem os secretários. Isso está claro aí? Está claro? Se tiver dúvidas, depois você escreve aí nos comentários aqui do Facebook. Então pode mandar um WhatsApp para mim, né? Para saber mais informações, né? Se você quiser, você manda um WhatsApp para mim que eu mando para você o regimento interno, para você não ter esse trabalho todo. Eu mesmo mando para você, né? Então é importante isso, né? Faça pergunta para o seu candidato. E se você já tiver lido, né, esses documentos todos, você ainda vai poder saber se ele leu também. Né? Então, qual é a função da Câmara? Né? Pela função da Câmara, você já vai ter ideia aí qual é a função do vereador, né? A Câmara, o artigo 2º, logo no artigo 2º do regimento interno, tem assim: a Câmara tem funções legislativas e exerce atribuições de fiscalização financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do Executivo, que é o prefeito, e pratica atos de administração interna, que é ali dentro da própria Câmara, né? A função legislativa consiste em elaborar leis, né? Então, o vereador tem que estar preparado, porque intelectualmente, porque ele vai elaborar leis referente a todos os assuntos de competência do município. Todos os assuntos, todos. Nós vamos ver aqui rapidamente as comissões, para você ter ideia aí de que assuntos macros são esses, né? Respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. Função de fiscalização e controle de caráter político-administrativo incide apenas sobre os agentes públicos do município, qualquer agente público. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicação. Então, você tem uma demanda, você procura seu vereador, o seu vereador tem ali, né, a função de levar a demanda. Mas isso tudo tem regras para isso, né? Não é assim de qualquer jeito. Muito bem. Né? E aí vem aqui das comissões, vamos falar sobre as comissões, que as comissões são importantes, né? As comissões é no artigo 35, que ali o que você vai saber que assuntos que são esses que interessam ao município, né? Então, das comissões, né? As comissões permanentes têm a finalidade de estudar assuntos submetidos ao seu exame, sobre eles manifestando-se de forma prevista no regimento, fiscalizar atos do Poder Executivo, da administração indireta e preparar por iniciativa própria ou por indicação de plenário projeto de lei relativos à sua especialidade. As comissões reunir-se-ão de acordo com o calendário pré-estabelecido em comum entre elas, no período de reuniões mensais e uma vez por semana após o término do período, no dia que determina. Então, tem aqui 5 grandes comissões. É a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, a terceira comissão, obras, urbanismo, serviços públicos, ecologia e meio ambiente, educação, esporte, saúde, assistência social e defesa do cidadão, turismo, cultura, indústria, comércio e segurança pública. Então, um vereador, ele tem que ter noção de todos esses assuntos aí, porque ele vai participar de uma comissão dessas.
É dever do vereador. Como é que ele vai discutir numa comissão de justiça, de redação, se ele é um semi-analfabeto, se ele passou ali pelo processo, mas que ele não consegue. Aí depois você fica cobrando isso dele, né? Porque, na verdade, uma coisa aí que eu li outro dia é que nós escolhemos os nossos representantes por motivos que eles não vão exercer quando forem eleitos. E a gente vota por motivo ou por amizade, né? Tem até aí, olha, se você tem uma empresa, se você vai empregar alguém apenas pela amizade, então você está tendo prejuízo, porque na verdade uma empresa é um lugar para você ser admitido para prestar um serviço em prol da empresa. Meu amigo Beto César, não recebi ainda o e-mail, viu, Beto César? Né? Então, você tem que contratar o seu amigo se ele tiver competência, se ele tiver se ele sabe desenvolver alguma atividade que interesse à empresa. A mesma coisa, né? Mesma coisa. Se você não souber o que o vereador vai fazer na Câmara, você vai elegê-lo por motivos errados. E depois você está lá na rede social dizendo que o vereador não vale nada, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, coloca-se muito a culpa nos parlamentares, né, nos políticos, e quando, na verdade, eu não vi ainda nenhum eleitor, eu estou aí num monte de grupos de política, mas não vi ninguém ainda dizendo o seguinte: olha, eu preciso melhorar os meus critérios para poder escolher o vereador. É sempre aquele negócio da honestidade, que é uma pessoa de coração bom. Honestidade e coração bom é elementar. Isso, comparando ali na pirâmide de Maslow, é necessidade básica, né? Nós temos a obrigação de ser honestos. Nós temos, agora, para exercer um cargo, nós temos que ser competentes. Nós temos que ser competentes, porque a incompetência, às vezes, é mais prejudicial do que a própria corrupção. Sabia? Porque tem dinheiro público, mas não tem projeto. Investe o dinheiro no lugar errado. Não tem conhecimento, não tem aquele negócio todo. A incompetência, olha, quer ver a incompetência? Você dá um carro para quem não sabe dirigir, o que vai acontecer? Então você tem que dar um cargo para quem sabe exercê-lo. Você tem que dar um cargo para quem sabe exercê-lo. Você, quando vai no médico, você quer saber se ele tem diploma, né? Se ele realmente estudou aquele negócio todo. Por que a gente não faz isso também para os políticos? Porque isso não está na lei, e nem deve realmente estar na lei. Isso tem que ser um critério seu, um critério meu, um critério seu. Entende? Então, você vai lidar com coisas sofisticadas, com pensamentos sofisticados. Primeiro, para entender o próprio regimento com 235, né? Um monte de termos técnicos aqui, 231 artigos, precisa de uma. Então você vai pegar os seus assessores, né, e ter ali uma base bacana. Por isso que tem os assessores. Mas os assessores geralmente também são escolhidos por outros motivos. São aquelas pessoas que mais ajudaram na campanha, né? Então, a questão é muito complexa, né? Mas pode começar a ficar mais clara à medida que você começa a entender essa regra do jogo. E como é que você começa a entender essa regra do jogo? Lendo as constituições, lendo a lei orgânica do município, lendo o regimento interno da Câmara Municipal.
Olha, no artigo 66 tem ali os critérios quando o vereador pode falar, né? O vereador não pode falar de qualquer jeito lá na Câmara, né? Até para isso tem regras. O prefeito cuida de orçamento, né? Cuida de orçamento. Né? Quais são os deveres, os direitos e os deveres do vereador? Está lá no artigo 79. Aqui já está terminando, vamos pelo menos ler aqui os direitos e deveres dos vereadores. No artigo 80, aliás, capítulo 2 dos direitos e deveres, né? Artigo 79. Os direitos dos vereadores estão compreendidos no pleno exercício de seu mandato, observados os preceitos legais e as normas estabelecidas neste regimento. São deveres do vereador, além do que estão previstos na lei orgânica: comparecer à hora regimental nos dias designados às sessões da Câmara Municipal em traje condizente com a função, não se eximir de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato, dar nos prazos regimentais pareceres ou votos. Pareceres são opiniões escritas, fundamentadas em leis, porque o vereador não pode colocar a sua opinião, ele tem que ter a opinião fundamentada em algum regimento, em alguma lei, em alguma regra oficial, entende? Então, ou votos comparecendo e tomando parte nas reuniões das comissões a que pertencer, né? Propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes aos interesses do município e da população. Que exatamente esse tempo que ele não fica na Câmara é o tempo que ele tem para ficar ali conversando com o povo, para conhecer as demandas do povo, né? que é para colocar em forma de projeto e levar as demandas, né? Se o vereador estivesse lá o tempo todo, porque ele precisa estar andando na cidade, conhecendo ali as demandas, acompanhando ali as obras da prefeitura, né? sem invadir repartição nenhuma, né? Que isso é crime também. Mas aí tem a imunidade parlamentar, né? Mas isso não é atividade de prefeito, está invadindo instituição pública, né? Impugnar medidas que lhe pareçam prejudiciais aos interesses públicos, né? Meter a boca, falar, né? Votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, portar-se em plenário com respeito, procurando não perturbar os trabalhos, né? Tem decoro profissional. Obedecer às normas regimentais, residir no território do município, manter o decoro parlamentar, desempenhar fielmente mandato político, atendendo aos interesses públicos e às diretrizes partidárias, e obedecer às determinações legais relativas ao exercício do mandato. Então, acabou o nosso tempo, né? Acabou o nosso tempo, infelizmente. Mas isso tudo é para lhe trazer curiosidade, para ler o regimento interno. Eu lhe garanto que quando você lê o regimento interno, você vai ter outra visão do político. E se você tiver outra visão, se você tiver outra perspectiva, você também certamente melhorará o seu critério de merecimento de voto, de votação. Entende? Porque dentro daquela premissa, quanto mais você conhece a regra, mais você tomar decisões de acordo com a regra e acertar mais. Né? Então, evidentemente que há os maus políticos, mas esses maus políticos eles têm que ser tipados da política enquanto político individual, não enquanto instituição.
A Câmara Municipal é uma instituição democrática que garante as nossas liberdades, que é ali um desdobramento do Poder Legislativo, né? Do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados Federais. Né? Então, precisa trabalhar para a gente entender quanto tempo você passa assistindo ou lendo coisas do seu time de futebol, para você entender ali a matemática, o time tem não sei quantos pontos, você vai lá naquela tabela, tem 3 jogos, tem gols contras, gols pró, pontos corridos, ainda faltam não sei quantos jogos, aquele negócio. Você sabe fazer tudo isso ali pelo seu time. Então, é importante até para você saber como é que está o seu time. Bom, ele vai jogar hoje, então se ele perder, ele está ok, se ele ganhar, ele vai ali para a segunda posição. Aqui, né? Então você tem essa facilidade. Porque você conhece as regras, você está interessado nas regras, você vai lá na tabela, você vai lá no regulamento do campeonato e tira todas essas conclusões, como é que seu time está dentro do campeonato. Então, no caso do cidadão, você tem que fazer o mesmo processo. E os documentos que você deve começar a ler, se já não leu, né? Se leu, lê de novo, porque é sempre bom. Começa ali, se você lá pela lei orgânica do município e depois aqui pelo regimento interno. Né? Mas se você já lê um ou outro, já está bom demais. Mas o bom mesmo é ler a Constituição Federal, a Constituição Estadual, né? Ficar inteirado ali, Eu lhe garanto que se nós conseguirmos, né, passar por esse processo, nós teremos a qualidade dos nossos representantes será muito melhor do que essas que estamos reclamando aí direto, né? Então, pessoal, olha, acabou o programa, espero que tenha sido bom para vocês, porque para mim é sempre excelente, né, falar sobre essas coisas aqui. Muito obrigado pela companhia, tanto as pessoas que estão acompanhando pela internet, tanto você aí que está acompanhando no velho e bom rádio, né? Muito bom. Então, muito obrigado, boa noite. Com mais um tema bacana para você, sempre com o objetivo para você aumentar aí a sua carga de conhecimento, mas principalmente aumentar aí as suas opções de pesquisa, né? Para você ficar aí um cara mais com maior bagagem de conhecimento para melhorar realmente o debate político, tá bom? Então, até amanhã. E sem antes rodar aqui a fake news, né? É importante isso. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas Mar 87,9